Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente continua ouvindo pré-candidatos ao governo de Minas e nós vamos conversar com a pré-candidata do PSOL ao governo, Lorene Figueiredo. Muito bom dia, bem-vinda ao Café com Política, é prazer falar contigo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Adriana, bom dia aos ouvintes. Um prazer, agradeço desde já o convite e a colaboração de vocês na democratização da política. Nós é que agradecemos a presença. Bom, para começar, candidata, o seu nome não é um nome para o restante de Minas Gerais, a senhora é de Juiz de Fora, mas ainda não é um nome tão conhecido no restante do estado. E em especial aqui em Belo Horizonte, onde uma parte muito significativa da audiência da Rádio Super está concentrada, em BH e região metropolitana. Começa se apresentando. Quem é a Lorene Figueiredo? Bom, talvez uma parte dos belo-horizontinos me conheça, porque durante muito tempo fui professora da rede estadual de Minas Gerais, atualmente leciono na Universidade Federal de Juiz de Fora e participava muito das manifestações em defesa da educação pública. A Lorene é essa pessoa que sai do Rio de Janeiro, vem morar aqui, né, se torna mineira de coração, já há 24 anos, professora de História da Educação Básica, professora de Políticas Públicas do Ensino Superior, que como mulher, mãe, professora, tem visto a destruição de direitos sociais no país e, em especial, no estado de Minas Gerais. A gente vai discutir um pouco sobre isso, mas desde o choque de gestão, pelo menos. E aí, nesse sentido, a gente entende que tem uma contribuição a dar. Na medida que a gente sempre militou e foi ativista na defesa desses direitos, e agora a gente dá um passo a mais e convida a todos os ativistas, a todas as lutas, a todos os movimentos sociais a ocupar a política junto com a gente. Então, prazer a todos. Eu sou Lorene e a gente quer caminhar junto com o povo de Minas Gerais na reconstrução do Estado, na reconstrução do país, para combater o fascismo, combater a destruição dos nossos direitos. Bem, Lorene, em relação a... Nós tivemos essa semana uma entrevista com Guilherme Boulos, né, presidente da Federação Pessoal Rede. E ele disse nessa entrevista para nós que era necessário derrotar o governador Romeu Zema. O pessoal apoia o pré-candidato Lula a presidente. E em Minas a gente tem a candidatura do PSOL, né? Uma pré-candidatura do PSOL ao governo de Minas. E a gente vê um apoio de Lula ao pré-candidato Alexandre Calil. Como que o PSOL pretende caminhar ou se fazer forte o suficiente, levar as mensagens nesse cenário, né, em que, de certa forma, caminhando sozinho, sendo que Lula está apoiando aí o pré-candidato Alexandre Calil? A gente não está caminhando sozinho, já começa daí, né? Nós temos um projeto que a gente apresenta para a sociedade de Minas Gerais, para os trabalhadores de Minas Gerais, que é um projeto de reconstrução do Estado e que a gente está construindo a partir das lutas, das regiões. A gente quer trazer a construção da política para Minas de baixo para cima, no sentido de que quem está construindo a riqueza de Minas tem que ter voz e tem que ter vez. Além disso, nós estamos unidos com todos aqueles que querem derrotar Jair Bolsonaro e Romeu Zema como seu aliado, né? Jair Bolsonaro é o principal pesadelo e o projeto que ele representa, né? Não só ele, mas acabaram também construindo uma federação lá que torna a bancada do PL e de seus aliados a maior bancada do Congresso Nacional. Nós precisamos destruir isso. E todos aqueles que quiserem construir um outro país e destruir esse projeto de morte, de destruição, de fome, de desemprego, têm que caminhar juntos. E para a gente isso é muito tranquilo, nós estamos muito confortáveis com essa tarefa. O Calil se coloca como alguém que quer apoiar Lula, né? Diz que mudou de opinião, a gente acha que isso é bem-vindo nesse cenário que a gente está atravessando, mas a gente entende que o PSD não é um aliado. O PSD é o partido que faz parte dessa bancada, que apoia o governo Bolsonaro, faz parte do Centrão, votou 90% das pautas de Bolsonaro, né, no Congresso Nacional, e a gente, então, sabe que a candidatura que vai expressar esse projeto, né, de combate ao fascismo é a candidatura do PSOL. E a gente vai caminhar junto com quem quiser construir esse outro país.
Seria um erro, então, do ex-presidente Lula essa aliança com o ex-prefeito Alexandre Calil, Lorene? A gente, sem querer ser antipática, mas eu acho que essa contradição é do PT e os companheiros do PT que vão ter que explicar essa aliança. Acho que eles se resolvam lá. O Calil mudou de opinião, beleza, vai lá, vai para frente ampla. A gente está propondo um projeto de reconstrução de Minas Gerais e eu quero falar de Zema. Zema que é o nosso principal inimigo nesse momento. Nós estamos aí com uma CPI da CEMIG, né? Com os esquemas de favorecimento das mineradoras, como agora no caso da Serra do Curral, negando o reajuste salarial de 33% para os servidores públicos, sabendo que Minas Gerais tem dinheiro, 4 anos de governo, ele dizendo a mesma ladainha que o Estado está quebrado, nós estamos num dos 3 estados mais ricos do país, entre 27, e a gente precisa que ele preste contas dessas coisas. Então, assim, a nossa maior preocupação nesse momento é resolver esse imbróglio que nós temos em Minas Gerais, que é esse governo ineficiente e entreguista de Romeu Zema. E qual vai ser a atuação do pessoal nesse sentido, né? De levar essa proposta tão defendida pelo partido? Vão ser encontros, vão ser palestras, algumas cidades vão ser priorizadas aqui em Minas, algumas regiões. Quem, em nível nacional, de certa forma, vai estar também por aqui trazendo e legitimando, né, também essas propostas todas do partido? Olha, gente, nós estamos vivendo um momento que é muito importante, né? Nós estamos, talvez, no momento que a minha geração e a geração que vem depois da minha tem uma tarefa histórica a cumprir. Porque essa eleição ela é diferente de todas as outras. Então, nós estamos nos organizando, como eu disse, junto com todas as regiões de Minas Gerais, com todos os lutadores. O pessoal tem representação em todas as regiões e nós vamos juntos, com todos os movimentos, na rua, nas redes, para a luta, para derrotar Jair Bolsonaro. E vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer melhor, que é conversar com as pessoas, debater, caminhar junto e apresentar esse projeto onde as pessoas estiverem. Como diz o Milton, né, todo artista tem que ir aonde o povo está. Nós achamos que todos os ativistas também, em especial aqueles que se apresentam para um cargo de representação. E nós faremos isso. A senhora citou algumas vezes na entrevista aqui que é preciso fazer um processo de reconstrução em Minas Gerais. E aí, do ponto de vista das propostas, eu queria entender o que seria essa reconstrução. É uma reconstrução econômica, por exemplo? E de onde partiria? Qual seria o principal pressuposto para esse processo de reconstrução? Obrigada pela pergunta, Rodrigo. Abre uma possibilidade de a gente discutir um pouco mais do que a gente entende que seja a economia e a política. Que caminham juntas, né? A gente não pode separar essas duas coisas. Nós vivemos um período tão grande de destruição que começa, quer dizer, que se aprofunda agora, mas que começa antes com uma concepção de Estado em que o Estado governa para os ricos. O Estado privilegia a mineração, mesmo que isso deixe para a gente águas contaminadas, lama tóxica, redução de produção agrícola, né? E que, no final das contas, esses recursos sequer ficam no Estado, porque os centros de acumulação estão fora daqui. A gente recebe muito pouco pelo minério que sai daqui. E a gente acaba tendo um Estado que, nesse período todo, vem vendendo as nossas empresas, né? Nós estamos aí com o Zema fazendo um esforço enorme e Jair Bolsonaro fazendo um esforço enorme para passar a boiada, como disse o Ricardo Salles, né? E querem torrar o nosso patrimônio, né? Fazendo uma grande liquidação do Estado de Minas Gerais e do país. Então, começa daí. Nós somos contrários a essa venda, a essa liquidação. Nós queremos recuperar a capacidade de investimento e vamos, a partir daí, diversificar a nossa economia. Não é possível que Minas Gerais continue fazendo aquilo que fazia desde o período colonial. Vender minério barato para fora do país e permitir que essa acumulação se dê fora daqui. Então, passa pela reconstrução dessa capacidade do Estado de investimento
para que ele se torne de novo um promotor e não um devedor do setor privado, e que a gente possa diversificar a economia. Mas não só isso. Nós temos um Estado que também é muito rico do ponto de vista da capacidade de invenção, né, e de pensamento científico e cultural. Nós somos um Estado que tem mais de 26 mil escolas públicas, que temos mais de 22 campi da Universidade Estadual de Minas Gerais, que temos 77 campi de instituições federais de ensino, que são, inclusive, aqueles que produzem 95% de toda a pesquisa científica desse país. Nós temos uma capacidade de criar o futuro que é imensa, e nós vamos dialogar com esses institutos e vamos construir perspectivas de trabalho nas várias áreas. E queremos colocar esse Estado no patamar que ele deve ter, na importância que ele tem no cenário político nacional, sendo coerente com isso no que diz respeito à capacidade de produção, de criação e de transformação da vida. Lorene, a gente tem nomes que até então são muito ligados ainda ao PSOL, de certa forma a deputada Aura Carolina, né? Ela não vai concorrer à reeleição, mas é um nome ligado ao PSOL com grande peso. A deputada estadual Andréa de Jesus, ela mudou de partido, foi para o PT, houve essa perda, né, para o PSOL. Como que o PSOL pretende fazer esse rearranjo, né, dos seus nomes para ter uma candidatura forte aqui no Estado? E também qual é a expectativa de eleição, de quantos deputados, qual é a expectativa do partido também nesse sentido, qual é a maior aposta do partido? Adriana, então, a gente tem a felicidade de militar num partido onde as lutas se encontram, né, como a gente diz. Então, por isso, para a gente também, o partido importa. Nós não somos uma legenda vazia, nós somos uma legenda que carrega a história das lutas desse Estado e de boa parte das lutas recentes desse país. Então, em primeiro lugar, a gente tem muita gratidão por Áurea, porque ela, durante um bom tempo, se apresentou como deputada justamente porque ela é a cara de muitas dessas lutas. Então, muito obrigada, Áurea. Áurea é uma pessoa, um ser humano belíssimo, uma mulher gigante. E justamente por isso, através do trabalho de mulheres como Áurea, né, e em primeiro lugar dela mesma, nós temos quadros. Nós temos muitas mulheres que enfrentaram desde o Fora Bolsonaro, mas desde antes a greve das mulheres, que constrói o movimento feminista no estado de Minas Gerais. Nós temos sementes de Áurea, né, para a gente ocupar o legislativo. E aí eu posso citar algumas, né? A gente tem a Isa Lourença, vereadora em Belo Horizonte, a gente tem a Célia Chacriabá, uma liderança indígena maravilhosa, a gente tem o antiproibicionista Dário, a gente tem Cida Falabella, a gente tem Bela Gonçalves, a gente tem Sara Azevedo para o Senado. Ou seja, é um partido que tem, de fato, representação entre todos os lutadores e os setores oprimidos. São mulheres, negros, negras, LGBTQIA+, os povos indígenas. Então, a gente está muito tranquilo. A gente vai eleger uns 3 deputados, a gente vai eleger o Senado, a gente vai, de fato, ocupar o lugar que esses lutadores devem estar. Porque a gente só vai mudar a política quando, no Legislativo, a gente tiver a cara do nosso povo representado. A gente está conversando com a Lorene Figueiredo, pré-candidata ao governo de Minas pelo PSOL. A senhora citou um pouco mais cedo aqui nessa entrevista com a gente a situação dos servidores públicos estaduais, né? O governador está até brigando na justiça porque ele quer dar os 10% de recomposição salarial, mas o projeto que foi aprovado na Assembleia é diferente, em especial para algumas categorias, no caso da segurança pública, da saúde e também da educação. Do ponto de vista legal, se a senhora foi eleita governadora, como que é possível conceder essa recomposição e reajustes conforme aquilo que foi aprovado pela Assembleia e manter o Estado dentro da lei de responsabilidade fiscal, que a gente sabe que é um desafio bem interessante para qualquer governante? Então, Rodrigo, em primeiro lugar, eu quero dizer da vergonha, da covardia que é a postura de Romeu Zema diante do serviço público. Por um motivo mínimo que eu quero destacar aqui. Ninguém garante qualidade do serviço
destruindo as condições de vida de quem presta o serviço. É impossível você ter um técnico em enfermagem, um enfermeiro, um professor das séries iniciais, da educação básica, que preste um atendimento adequado se ele está exausto de trabalhar, se ele tem que cumprir 3 jornadas de trabalho para colocar o feijão com arroz, e olha que está caro, né? Nós estamos falando, a inflação dos alimentos. Colocar o feijão e o arroz na mesa, se ele tem que engatar 3 plantões em hospitais diferentes para poder alimentar a sua família. Então, é preciso que a população entenda que recompor as condições de trabalho, de salário, de carreira de servidor público não é uma pauta corporativista e não é defender privilégio. É defender o direito a um serviço público de qualidade, que é um direito social que tem que estar garantido porque é constitucional. E nisso, Romeu Zema deve à população de Minas Gerais, porque, inclusive, no pior momento da pandemia, ele não investiu sequer o mínimo exigido pela Constituição, tanto na saúde quanto na educação. Ao contrário, assim como Jair Bolsonaro, ele cortou recursos. Ele vem cortando recursos. A universidade, a gente perdeu 1 bilhão de financiamento, num cenário em que a gente tinha que reforçar os recursos para poder chegar a todos. Ele colocou nas escolas públicas uns materiais pedagógicos apostilados de péssima qualidade que os professores não sabem quem produziu. Quero saber a quem ele pagou para produzir aquilo. Na saúde, nosso estado ficou em penúltimo lugar em investimento na saúde no pior ano da pandemia. Isso está nos portais de notícias, é fácil acesso pela internet. Então, assim, em primeiro lugar, vergonha desse governador. Aliás, que inclusive se apresenta como um gestor eficiente. Isso prova que empresário, à frente de um governo, não governa para o povo, governa para os seus amigos. Né? Produz um grupo de sociedade anônima que a gente tem que investigar quem é que se beneficia. Nós vamos recompor o salário e a carreira dos servidores. Isso é um compromisso do PSOL, onde a gente apresenta candidaturas. Porque a gente precisa desnaturalizar o déficit. Nós temos um estado riquíssimo. Já disse a vocês, é o 2º ou 3º maior PIB da União. Não é possível que a gente explore algo que é tão valorizado no mundo como o minério, ouro e outros, nióbio, seja lá qual minério vocês queiram destacar, e que a gente tenha um estado que fique esburacado, endividado, com água contaminada e sem nenhum retorno para a população. Em primeiro lugar, a vida, e em primeiro lugar, a vida com qualidade. Então, nós vamos desnaturalizar esse déficit. Como? Vamos auditar as contas desse estado e vamos mostrar que o estado tem recursos. Agora, a aprovação dessa recuperação fiscal agora tem que ser questionada também. A recuperação fiscal estrangula os estados. O que Jair Bolsonaro e os empresários que são aliados dele, como Romeu Zema, querem fazer é quebrar os estados, é drenar os recursos e garantir que esses recursos fiquem exclusivamente na mão do sistema financeiro e de meia dúzia de grandes corporações. A gente precisa fazer essa economia funcionar para os trabalhadores, os micro, pequenos e médios empresários, que no final das contas também são aqueles que mais empregam. E nós vamos rever isso. A gente precisa desnaturalizar esses déficits e colocar a economia na vida concreta, naquilo que ela de fato é. Parar com a especulação, parar com esse capital parasitário. Ô, Lorene, e em relação a essa conversa, para executar todos esses projetos, a gente sabe que é necessário, né, que o Executivo tenha uma boa relação, um bom diálogo com a Casa Legislativa. Inclusive, nós estivemos também aqui no Café com Política com o pré-candidato à presidência do Partido Novo, Felipe Dávila, e ele dizia aos nossos ouvintes que um dos maiores desafios do governador Romeu Zema foi aprender a conversar, que para fazer política precisa conversar com a Assembleia, precisa conversar com os deputados. O PSOL está disposto a conversar, de que forma que esse diálogo vai ser costurado, né, na Assembleia? Existe base suficiente para colocar todas essas medidas em prática? Se não, como o PSOL vai fazer para articular isso? Muito bem. Em primeiro lugar, a gente precisa dizer o que é o Partido Novo, né, gente? O que é o Partido Novo? Partido de empresários
fascistas, na sua imensa maioria, disfarçadinhos de terno e gravata para ficar um pouquinho diferente do perfil que Jair Bolsonaro faz. E a prova de que eles não querem diálogo é o que Romeu Zema fez, inclusive na discussão da mineração, em que ele foi, logo no dia seguinte, ao desastre, ao acidente, que todo mundo chama de desastre, acidente, mas que é crime da Samarco, conversar com os empresários, os executivos da Samarco, e disse que não era necessário ouvir o povo, inclusive dificultando a aprovação da Lei Mar de Lama Nunca Mais, né, que é uma lei que representa mais de 737 municípios e que recebeu a assinatura de mais de 56 mil mineiros. Ele deu as costas para essas pessoas. Então, em primeiro lugar, o Partido Novo não tem autoridade moral para falar em diálogo. Primeira coisa. E nós vamos combatê-los. Agora, no Legislativo, a gente espera que o Legislativo tenha coerência com seu papel e que venha para a conversa, porque nós vamos fazer essa conversa de maneira pública. Nós vamos expor aqueles que não querem dialogar em prol dos mineiros. A gente vai conversar com todo mundo que tiver representação no Legislativo. Vamos apresentar os projetos, mas também vamos apresentar os projetos para o povo de Minas Gerais. As pessoas têm que acompanhar o que está acontecendo no Legislativo. E é compromisso deste governo que essa comunicação seja direta com a população. E quando for necessário, a gente vai fazer leis de iniciativa popular. Eu quero ver o Legislativo negar, mais uma vez, mais de 56 mil assinaturas em legislação, como é o caso da Lei Mar de Lama Nunca Mais. Nós vamos trabalhar com democracia direta, porque nós queremos que o povo de Minas Gerais participe da política, que ela seja ocupada por eles. A senhora não teme que isso possa gerar um desgaste gigantesco com a Assembleia? A gente sabe como a banda toca historicamente e entende também quando os deputados se sentem desprestigiados, digamos assim, eles costumam retaliar o governador de plantão. Olha só, a gente precisa justamente mudar essa concepção de política. É uma cultura política que se apresenta a cada eleição como algo novo, mas que é mais do mesmo, da velha política do tomar lá da cá, do uma mão lava a outra, dos compadres coronéis. Se a gente quer um país, de fato, minimamente republicano e democrático, a gente tem que mudar esse jogo. Olha como é que funciona o nosso país no Congresso Nacional. Olha a vergonha que é isso. Essas pessoas não têm vergonha de fazer de um país gigante e rico como esse uma negociata dentro do Congresso Nacional que funciona com orçamento secreto, que chegou a 30 bilhões em emenda parlamentar. É um bando de Judas que vende todos os dias a vida do nosso povo em troca de moedas. E não são 30 moedas, né? São bilhões. Então a gente precisa acabar com isso. E para acabar com isso, a gente precisa mostrar para o povo do nosso país, do povo de Minas Gerais, quem de fato tem compromisso na política com as suas pautas. Quem se sentir constrangido está passando recibo e está vestindo a carapuça. Quem quiser que lute e que venha para discutir esta nova forma, sim, de democracia com compromisso, de democracia radical. Porque o que a gente está dizendo é de ir a fundo, de mostrar como que funciona esse país na política e que a gente não quer mais isso. Nós estamos convidando todos os mineiros a dizer basta. E a partir daqui, dizer basta até o Congresso Nacional. Essa velha política tem que morrer. Nós precisamos de um outro país e tem que ser construído por nós. Nós não podemos delegar a um salvador de plantão algo que cabe a nós, como cidadãos, como trabalhadores, como trabalhadoras, construir. E é isso que a gente precisa dizer com muita sinceridade, com muita franqueza. Nós queremos governar para os mineiros. Nós não queremos governar para o deputado A, B ou C que vai se sentir constrangido porque a gente está construindo uma democracia de fato.
Lorene, eu volto a falar sobre a eleição presidencial também / governo do estado, tá? Porque o pessoal oficializou esse apoio à candidatura, à pré-candidatura do Lula. Inclusive tem, né, tá rodando nas redes sociais, no Twitter e tudo mais, um convite: venha derrotar Bolsonaro com o PSOL, a hashtag PSOL com Lula. Lula aqui em Minas, ele sobe então no palanque de Calil ou no palanque da Lorene? Ele pode subir no palanque que ele quiser. Você está preocupada com isso? Só não pode subir no palanque. Só não pode subir no palanque do representante do Jair. O resto está tudo certo. O pessoal está preocupado com isso, com esse apoio? Não. Nossa maior preocupação é derrotar o fascismo em Minas e no Congresso Nacional, na Presidência da República. Nós, inclusive, precisamos, gente, de voto para os nossos candidatos a deputados e deputadas e senadores. Olha lá, povo mineiro, a gente precisa de vocês para construir uma bancada que, de fato, represente os interesses de vocês. Então, vamos lá, vamos construir as candidaturas, vamos votar para o Legislativo no PSOL, nos partidos de esquerda. Nós estamos aí com o PCB fazendo 100 anos, então é a hora, vamos votar no pessoal do PT, no PSOL, todo mundo. Nós vamos construir uma bancada que seja uma bancada forte para o PSOL, para que a gente possa expressar também no Congresso Nacional essa luta. Lula sobe no partido que ele no palanque que ele quiser, e nós estamos aqui de braços abertos esperando para a gente fazer política junto. O nome do PSOL é Partido Socialismo e Liberdade. E a Adriana fez uma pergunta sobre o cenário nacional. Vocês de fato acreditam que o socialismo ainda pode ser uma realidade, que ele é viável no modelo de mundo que a gente tem hoje? Obrigada pela pergunta, Rodrigo. Então, não é o ainda, né? Não é o ainda. Porque, veja, ninguém pergunta se as pessoas acreditam que economia de mercado, né, que o capitalismo ainda é viável. O capitalismo não é viável. Nós estamos aí com crise climática, com extinção de espécies em massa, né, com uma pressão ambiental mundial. Recentemente, em TV aberta, nós vimos toneladas de roupa novas jogadas fora no deserto do Atacama, aqui na América do Sul, porque foram roupas que não foram vendidas, enquanto a gente tem gente passando fome no mundo. A gente produz, quebra recorde de venda de grãos para o mundo. Nós somos um país que exporta alimentos e nós temos 19 milhões de famintos. É isso mesmo? Metade da população brasileira em insegurança alimentar. As pessoas não sabem se elas vão comer ao longo do mês. Nós temos uma massa de desalentados e de desempregados. Ninguém pergunta se o capitalismo ainda é viável. O capitalismo é que não é viável. O capitalismo não é viável. Agora, qual é a alternativa que existe à forma de organização irracional, predatória, destruidora do capitalismo? É uma forma em que a gente combina entre nós quais são as nossas prioridades e que respeita a natureza, porque não se trata de produzir de maneira compulsiva. A gente defende que se produza o que é necessário para que todos vivam com dignidade. A gente defende que cada pessoa tenha o suficiente para viver de forma digna, mas não o suficiente mesquinho, como a gente vê nos índices do Banco Mundial, a diferença entre miséria relativa e miséria absoluta. A gente não quer medir miséria. A gente quer compartilhar os bens que tão generosamente a natureza nos oferece e que são privatizados todos os dias pelo sistema que está colocado. Haja visto agora essa discussão da Serra do Curral, gente. Não é possível que se aceite a mineração. Eu tive aí ontem na Serra do Curral. Não é possível que se aceite que, em troca de alguns dólares, se jogue fora as condições climáticas de Belo Horizonte e da região metropolitana, que as pessoas passem a respirar poeira. Não é possível que se aceite
contaminação de lençóis freáticos, de aquíferos, perdão, que se corra o risco de mais um estouro de barragem para o lado de Nova Lima e que se modifique o regime de chuvas, né? E que se provoque uma crise hídrica na região. O que vai ficar para a população da região metropolitana de Belo Horizonte para que isso funcione para o interesse da Tamisa, ao arrepio da lei? O que não deu certo é o capitalismo. A gente precisa ser honesto e dizer isso. O capitalismo não é uma forma natural de organização da vida social, da vida produtiva. Ela é uma forma artificial que destrói a vida. Precisa ser combatida. E nós utilizamos o socialismo como instrumento de reorganização da vida coletiva. E é só porque nós somos socialistas que nós podemos fazer a discussão do que está acontecendo hoje na Serra do Curral. Apoiar a população quilombola que sequer foi ouvida na discussão da mineração, por exemplo. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Queria só me desculpar, tá, candidata? Porque eu a interrompi por 2 vezes aí, mas foi um respiro que a gente pensa que a senhora concluiu o raciocínio e aí a senhora continuou. Eu peço desculpas à senhora, tá? Nesse quadro agora são perguntas objetivas, respostas também. É como se fosse um ping-pong. Vamos lá? Sim. Para começar, Alexandre Calil. Que bom que ele mudou de opinião. Romeu Zema. Vai voltar para o ralo da história. Carlos Viana. Quem é Carlos Viana? O representante do fascismo, PL. Tchau, Carlos Viana. Vai para casa. Marcos Pestana. PSDB, que fez o choque de gestão do Estado de Minas Gerais e inaugurou o processo de destruição dos direitos sociais no Estado de Minas Gerais. Não serve para governar. Lula. Que derrote Jair. Jair Bolsonaro. O esgoto da história, que ele vá para os porões da história junto com o projeto que ele representa e de onde nunca devia ter saído. Ciro Gomes. Ditadura nunca mais, fascismo jamais. Ciro Gomes. É equivocado, né, gente? Ciro, vai apoiar o Lula, passa esses seus 8% que já deve estar derretendo para o projeto de derrota do fascismo e não vá para Paris. Lorene Figueiredo por Lorene Figueiredo. Lorene Figueiredo é essa professora que leciona política pública, que começou com as suas pesquisas a enxergar de perto onde que está o problema da forma de organizar a vida coletiva através do Estado e acredita que, junto com o PSOL e com os companheiros, tem muito a contribuir para reconstruir esse Estado. Bora lá fazer o que será, gente. Vem com a gente. Lorene Figueiredo, pré-candidata ao governo de Minas pelo PSOL, nossa convidada de hoje no Café com Política. Obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês pela oportunidade. A gente está disponível sempre para o diálogo. Um abraço para todos os ouvintes. E eu convido vocês a conhecer as nossas candidaturas para deputado e para o Senado. E para conhecer o projeto que a gente está construindo. Vem conhecer o PSOL, vem se filiar. Vamos fazer o futuro agora. Pelo direito ao futuro, vem com o PSOL.